Seja muito bem-vinda a mais uma aulinha aqui do canal. A nossa aulinha de hoje é um porta-chaves com um chaveirinho. Chaveirinho não, chaveirinhos, no plural, porque nós vamos fazer mais de um chaveiro, tá? E eu trouxe aqui, ó, a folha impressa, o molde impresso, e também ele já tá todo ali cortadinho, né? Que eu vou mostrando para vocês o processo. Mas eu quis trazer a folha assim para dar uma dica para você. Quando você for imprimir o seu molde, né? Você vai colocar para a impressão em tamanho real, não ajusta esse tamanho, tá? Porque senão não vai ficar o padrão aqui do que a gente está fazendo, tá bom? Então, já dei a dica do molde e deixa eu reservar ali para lá. Agora, eu reservei aqui também, ó, essa letrinha, ela é pequena, mas eu trouxe para mostrar para você que é totalmente possível a gente riscar e cortar ela. E uma outra dica aqui, ó, para peças pequenas quando você for cortar. Caso você não tenha um papel de gramatura maior e você vai imprimir no sulfite comum mesmo, você pode, depois que você fizer a impressão, colar atrás da peça, né, do molde, você vai colar fita crepe. Aí ela vai ficar um pouquinho mais firme, mais tranquilo para você conseguir cortar, trabalhar depois com esse molde, tá bom? Porque o sulfite ele é fininho, né? Se você for fazendo várias vezes, ele vai dando uma amassadinha ali na ponta. Você pode riscar, ó, com um palitinho de manicure, com um agulhão, com uma caneta sem tinta. Importante falar isso, tá? Que a pontinha lá da caneta, ela deve estar já sem tinta, tá? Vou riscar aqui com um agulhão para você ver que é totalmente possível. E também com o palito. Palito vocês já me viram usar bastante aí, né? Então, ó, você vai riscar, marcar aqui e depois vai fazer o corte. Trouxe aqui também uma outra dica, ó. Deixa eu mostrar assim, ó. Tá vendo? Ficou marcadinho aí, ó. Uma outra dica aqui, ó, são as tesouras. Hoje a aula tá cheia de dicas, tá? Ó, trouxe esses três tamanhos de tesouras para mostrar para vocês assim. Quando a peça é grande, vale a pena a gente ter uma tesoura maior para agilizar o processo na hora do corte. Porque quando a gente está trabalhando com produção, compensa a tesoura grande, em peças grandes. Essa aqui é uma tesoura mediana e essa aqui é uma tesoura pequenina. Essa tesoura, ela tem a pontinha dela curva, ó, tá vendo? Essa tesoura, ela é muito utilizada para a gente fazer, principalmente, o corte no centro aqui da letrinha. Eu quis trazer a letrinha O para você ver como é que a gente faz esse corte aqui, tá? Então, por fora, pode usar tanto a tesoura pequena quanto a tesoura grande. Observa como eu tô fazendo esse corte aqui, ó. Eu tô movimentando o EVA e a mão da tesoura, ela fica só no movimento de abre e fecha. Tá vendo, ó? O que acontece fazendo isso? O nosso EVA, a nossa peça que a gente está cortando, ela não vai ficar picotada, tá bom? E da agora esse centro aqui, ó, o que que a gente faz? Faz um cortinho lá no centro e coloca sempre a pontinha da tesoura de baixo para cima. Se você colocar ao contrário, você não vai conseguir enxergar onde você tem que cortar. Então, ó, e o movimento é o mesmo, ó. Vê que a minha tesoura tá só no, a mão da minha tesoura tá só no movimento de abre e fecha, e eu tô girando o meu EVA. Ficou uma pontinha lá, o que que eu volto? Volto e faço o corte, acerto lá, direitinho. Pronto, falamos então sobre o corte, agora a gente vai falar sobre a pintura, tá? Ou uma sombra, que daí no caso aqui eu não vou fazer uma pintura toda carregada, vou fazer só uma sombra. Escolhi aqui algumas cores para trabalhar na nossa plaquinha. Aliás, no nosso porta-chaves, que também pode ser uma plaquinha, se você não quiser colocar o ganchinho de chave, né? Vou usar aqui, ó, um pincel pituá com um pouquinho de tinta a óleo. Eu coloco um pouquinho só de tinta aqui na pontinha do pincel e vou espalhando essa tinta aqui no pincel. E agora, eu quero colocar cor só na pontinha dessa flor. Quero que ela fique assim, ó. Tá vendo?
Vou fazendo esse processo de fora para dentro. Em algumas, eu já fiz o contrário, não para esse projeto, mas para outros projetos. Eu já fiz do centro para fora. Tudo vai daquele momento como é quando a gente está criando, sabe? Você vai conseguir efeitos diferentes. Pronto. Então, assim, eu consegui fazer todas as minhas flores. Nós vamos, acho que uma meia dúzia de flores aqui agora nesse projeto. E agora nós vamos falar sobre essa parte aqui, ó. Aqui que eu disse para você sobre a tesoura. Aqui eu uso a tesoura grande, a tesoura grande, a tesoura grande. E aqui nessa peça aqui, eu também utilizei essa daqui, ó, que é a tesoura escalope. Essa tesoura escalope, ela vai fazer esse efeito aqui, ó, tá vendo na lateral? E agora, eu vou usar outro pincel, porque quando a gente usa a tinta óleo, você precisa de um pincel para cada cor, tá? Então, agora, tinta óleo de novo na pontinha do pincel. Pronto, bem pouquinho. E agora eu vou fazer a sombra aqui, ó, na lateral desse meu coração. Na lateral todinha. Se você quiser um pouco mais de tinta aqui, você carrega o pincel um pouco mais para dentro. Eu quero só na pontinha. Então, eu vou fazendo esse movimento no meu coração todinho aqui. Vou dar uma aceleradinha aí, para o vídeo não ficar muito extenso para você. Pronto, meninas, com essa parte aqui do coração já feita essa sombra, esses outros dois aqui, ó, também já fiz esse processo, tá? De fazer o corte, de fazer o sombreamento. Esse daqui é o mesmo tamanho, você viu que no molde aí tem dois tamanhos de coração, né? Então, esse daqui, ó, é o mesmo tamanho. Essa parte de trás aqui é um papelão. Nós chamamos esse papelão na cartonagem ou na encadernação como papel roller ou papel Paraná. Depende de cada região, cada lugar aqui do nosso Brasil lindo, é um nome diferente, né? Aqui, para mim, eu encontro como papel roller. Ele tem 2 milímetros de espessura. Eu fiz para poder dar uma sustentação aqui para esse coração, aqui na parte de trás, tá? Então, eu vou colar ele assim, ó, aqui, para que ele fique firme, porque nós vamos colocar chaves aqui depois penduradas, eu preciso que ele tenha alguma firmeza, né? Alguma sustentação. Então, eu só vou passar cola nesse coração, colar no avesso e depois passar cola no outro e colar no direito. E assim como eu dei a dica para vocês de como fazer o corte do molde da letrinha pequena, também quero deixar aqui a dica da colagem aqui da palavrinha ou das palavrinhas, né? Quando a gente vai colar algo assim que fique difícil para a gente ficar manuseando a peça, uma opção é colocar assim, ó, algo para travar a letrinha e ir colocando cola na pontinha, assim, ó, de um papel. Esse daqui é um retalhinho de papel, tá? Papel bem firme. Aí eu seguro pressionado, aqui no caso eu coloquei uma reguinha transparente e passo cola em alguns pontos só aqui, ó, só para eu conseguir depois passar a cola no restante da peça sem que saia do lugar. Eu gosto de fazer isso quando eu tô colocando em letras pequenas, em detalhes como os olhinhos. E toda vez que eu vou colar um bichinho também, sabe? Se eu fiz ele boleado, eu gosto de ir fazendo um bichinho, um menininho, uma menininha, né? Seja lá o aplique que eu estiver fazendo, eu gosto de ir colocando assim, para eu não tirar essa peça aqui que eu tô passando cola, ó, do lugar. Tá vendo que a outra lá eu já esbarrei, tirei do lugar? Agora eu vou colocando lá, cola de novo, eu vou arrumar ela lá de novo e vou passar cola. Agora eu já consigo retirar a minha régua e essa parte não sai mais. Agora eu só vou colocando, depositando lá cola onde não tem, tá bom? Vou fazer esse processo e a gente já volta
com o próximo. E agora nós vamos falar do ganchinho da chave. Nós temos essa opção aqui, ó, que ele é próprio, deixa eu virar assim, melhor para você enxergar. Ele é próprio para a chave, tá? A gente compra ele como um ganchinho para porta-chaves mesmo. Ou eu trouxe uma outra opção, caso você não consiga esse ganchinho aí na sua cidade, que às vezes você tem que ficar aguardando, vir pela internet e demora um pouquinho, né? Então, se fosse esse daqui, muito simples, é só posicionar e pronto, colar e colocar um parafusinho nele, né? Já vem com o parafusinho. Mas eu peguei um outro aqui, ó, que é um parafuso comum que você encontra em qualquer loja de ferragem. E depois nós vamos colocar, claro, né, um detalhezinho aqui em EVA para cobrir essa pontinha dele. Mas, para que não fique aparecendo o que eu não introduzi lá dentro, né, do EVA, para não ficar aparecendo, eu fiz essa voltinha aqui, ó. Peguei um retalhinho de EVA, bem fininho, estiquei ele, coloquei um pouquinho de cola e enrolei aqui. Só trouxe assim para você ver que é um parafuso comum mesmo, tá bom? Então, aqui agora, ó, eu quero fazer colocar o coraçãozinho, no formato dele para baixo e dois assim, ó, voltadinho para cima. Você escolhe onde você quer colar, se é mais em cima, se é mais embaixo, viradinho mais para fora, ou até no mesmo formato que eu tô colocando o outro, que também fica uma gracinha, ó, tá? Você vê aí como é que você vai preferir colocar esse coraçãozinho. Eu vou querer colocar assim. Então, eu vou posicionar aqui o meu coraçãozinho, vou fazer um furinho aqui, ó, com o próprio parafusinho, já tá sumindo a palavra, né? Com o próprio parafusinho aqui, ó. Pronto. Nem precisa de chave de fenda, tá? Porque o EVA, ele é bem maleável, né? Então, eu já fiz o furinho ali, onde eu preciso. Agora, eu vou retirar, porque daí eu já cheguei até a profundidade lá da minha base, né? Agora, eu vou retirar, vou passar cola primeiro aqui nesse coração, ó. Não retiro mais ele do lugar agora, tá? Passo cola aqui no coração, de um lado, também do outro. Depois eu passo um pouquinho de cola lá no parafusinho, para ele ficar bem encaixado lá, né? E vou fazer isso também com os demais corações. Pronto, desse lado, faça uma boa pressão aí, né? Para não descolar. Ok. Agora eu vou colocar cola aqui, ó, no meu parafuso. E vai rapidinho nesse processo aí, para ele não ficar solto, tá? E fica segurando um tempinho, até que essa cola, ela vai aderir totalmente lá no EVA com o parafuso. Eu vou seguir fazendo a mesma coisa com os outros dois corações. Para que essa flor fique bem realista, olha só o que eu vou fazer aqui, meninas. Estou dobrando aqui a pontinha, estou dobrando aqui a florzinha e vou aquecer só a pontinha dela aqui, ó, na minha chapinha, tá vendo? Aí eu dou uma apertadinha nela aqui e ela já fica assim, ó. Chega bem próximo de uma flor de verdade. E esse EVA que eu tô usando é o Foamirã. Não sei se você conhece, mas é um EVA bem fininho. Ele é quase que um papel, de tão fininho. Então, dobra só a pontinha aí da flor. Dá uma giradinha. E pronto. Se você quiser, você pode girar uma para lá, uma para cá, uma para lá, uma para cá. Você escolhe aí, tá? Então, aqui nós temos 3 tamanhos, né? Pequena, média e grande. E agora, nós vamos montar. Cuidado quando mexe com ferro, com chapinha, coisa quente, é perigoso, né? Já queimei meu dedinho. Aí, ó, vou intercalando aqui agora essa flor, assim, dessa maneira aqui, ó. E já vou colar. Já separei até o botãozinho aqui, ó. É a cor que eu escolhi para poder combinar aqui com a nossa flor. E também a pontinha dela, eu passei o vinho, né? A tinta, óleo, vinho. Acho que na hora que eu tava passando a tinta, eu esqueci de comentar a cor, né? Mas olha só,
Tá vendo que bonitinha? Já não fica mais aquela flor chapada, né? Se você quiser intercala assim primeiro. Eu passei tinta dos dois lados. Também, a hora que eu passei a tinta, eu esqueci de comentar com vocês, né? Porque eu já sabia que eu ia dar uma viradinha aí na ponta. Então, eu queria que ficasse assim. O que a pontinha que ficasse aparecendo de baixo, que ela voltasse, né, pra cima. Pintadinha, né? Pronto. Essa parte aqui tá pronta. Agora, a gente já pode posicionar aqui, ó. E eu quero assim. Uma de cada lado. Assim, deste jeito. Pronto, agora põe um pinguinho de cola aqui. Se você quiser, dá para colocar uma folha também. Mas eu não quis misturar cores aqui. Eu quis ficar num tomzinho assim mais neutro, sabe? Não quis colocar, porque daí a folhinha... Bom, eu também poderia ter colocado uma folhinha como se fosse uma folhinha de outono, né? Marronzinha. Mas não pensei isso antes. Fica a dica aí, né? Cada vez que a gente vai criar, a gente tem uma nova ideia, né? Um botãozinho aqui desse lado. E um botãozinho do outro. Daí, para o projeto todo, eu tô utilizando a mesma cor de botão. Porque daqui a pouquinho eu já vou colocar aqui o chaveirinho, né? Pra gente dar continuidade aí no chaveirinho. Pronto. E para fazer o cordãozinho aqui, ó, para segurar o nosso porta-chaves, eu tô usando esse cordãozinho aqui, que ele é bem rústico. Eu não me lembro se é rami, que ele chama, eu esqueci o nome dele. Vou fazer um furinho de cada lado aqui, ó, e quero deixar a pontinha dele assim, sabe? Toda espivitada. Vou medir aqui agora, para poder fazer o furinho no mesmo lugar, né? Pegar meu gabarito aqui. Acho que eu vou colocar aqui, ó, na direção do amo. Furo de um ladinho aqui, do outro também. Tem que aumentar esse furo. Posso aumentar com o próprio agulhão, ó, ele começa fininho e vai aumentando. E depois, se não for suficiente, posso introduzir uma outra coisa aqui, né? Como, por exemplo, a pontinha do pincel, um pinta-bolinhas. Esse pinta-bolinhas aqui, ó, ele é maior, tá vendo, ó? Fundinho dele. Só toma cuidado para não rasgar essa pontinha aí, tá? Então, agora eu vou introduzir aqui de um lado e do outro. E dar um nozinho, só isso. E lembra que eu falei sobre esse acabamento aqui do parafuso? Cortei aqui, ó, um círculozinho com o cortador. Esse eu nem vou deixar no molde para vocês, tá? Porque ele é bem pequenino e vai depender do tamanho do parafuso que você escolher aí. Então, um pinguinho de cola. Não vai colocar muita cola, tá? Essa cola, esse adesivo instantâneo, ele cola super bem. Então, se você colocar muita cola, vai vazar, não vai ficar legal, né? Pronto. E eu gosto, quando eu termino um trabalho, de colocar ele no lugar onde ele vai ser utilizado, quando é uma peça de utilidade aí, né, doméstica tal, né? O que que eu faço? Eu vou e coloco num preguinho, né, lá na minha parede, onde eu quero fazer esse teste, para ver se a altura tá legal, se eu vou realmente querer esse nozinho aqui na frente ou se eu vou querer atrás. Por exemplo, se eu quiser o nozinho atrás, depois eu posso vir com um acabamento e colocar aqui, para não ficar aparecendo furinho, sabe? Então, isso eu vou decidir depois, tá? Depois nas fotos, lá no Instagram, você vai ver como é que vai ficar esse furinho aí, esse nozinho, onde é que eu vou querer deixar. Se é para frente ou se é para trás. Então, o nosso porta-chaves ficou assim. Você pode colocar mais flores aqui, ó, se você desejar, faz o mesmo, né? Pode ser 2 pétalas só, 2 flores, melhor dizendo, só, ou 3 assim mesmo. Ou se você quiser ainda mais cheia essa daqui,
você duplica todas elas. 2 vezes a pequena, 2 vezes a média e 2 vezes a grande. Aqui em cima também, se você quiser colocar alguma outra coisa, um lacinho ou um coração, vale a pena. Fiz vários tamanhos aí de coração para você se divertir, né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre o chaveirinho? Deixei aqui já alguns processos, ó, já meio que adiantado, tá? Mas nós vamos fazer muita coisa aqui ainda juntas. Vou dando algumas dicas aí para vocês. Vou colocar tudo para cá, o que a gente vai usar agora, né? E vamos então primeiro concluir este daqui. Esse daqui, deixa eu organizar para cá, pra eu saber o que que é de quem, né? Senão eu vou começar a colocar coisa de quem não é. Assim. Esse daqui eu fiz, você percebeu aí no seu molde, que tem 2 vezes a palavrinha mãe. Aqui, ó. Essa palavrinha aqui é um pouco maior e essa daqui um pouco menor. Essa daqui foi feita para utilizar no chaveirinho. E o tamanho desse chaveirinho é esse daqui, ó, é o tamanho médio. Fiz esse maior também, caso você queira fazer o chaveirinho maior, também fica bonito, tá? E para o chaveirinho, eu fiz a mesma coisa com o corte da tesoura, que eu usei a tesoura de picote. Essa tesoura aqui, ó, a escalope. Vale você fazer no corte reto, ou na escalope, ou na tesoura, aquela outra tesoura de picote, né? Você escolhe aí. E aqui, ó, eu já colei 2 letrinhas, deixei uma só para colar com você, para que você recorde o papelzinho. Agora, como é uma letrinha só, eu nem coloco a reguinha para segurar, tá? Venho só aqui, ó. E vou depositando a cola por baixo aqui, aos poucos. Assim a cola não vaza, não fica sobrando. É ótimo trabalhar assim. E agora, uma outra coisa é a cor aqui da palavrinha. Eu escolhi o EVA branco e eu não quis, nesse processo, fazer nenhuma sombra nas letrinhas. Por quê? Porque eu quero um destaque na minha plaquinha, eu só falo plaquinha, né? Que não deixa de ser, né? Mas no nosso porta-chaves e aqui no chaveirinho. Por quê? Porque eu quero um destaque, eu quero que fique aparecendo bem, tá? E escolhi também essa mini tesoura, que você já observou que tá no meu anel, né? Que esse anelzinho eu fiz para gravar aulinhas para vocês. E adoro usar anéis. E essa mini tesoura aqui, ó. Essa mini tesoura, por que que eu escolhi a tesoura para colocar aqui? Deixa eu pegar o meu agulhão, tá aqui. Porque a minha mãe, ela é costureira. Então, eu tô fazendo esse kit, gravando a aulinha para vocês, mas é minha lembrancinha para ela de Dia das Mães. Então, ela é costureira. Então, o que que eu vou fazer? Eu quis colocar algo que fosse da realidade dela, tá? Pronto, fazer um furinho aqui, que é a costura do mundo dela, né? Agora eu coloco aqui a minha tesourinha. Ela tem porque ela é um botãozinho, ó, tá vendo? E eu não quis cortar aquela parte ali para poder colar assim desse jeitinho. Meu furinho tem que ser um pouquinho maior e a gente vai adaptando. Quer cortar? Corta, não quer cortar? Já vai fazendo um furinho assim, ó. Tô desgastando aqui uma pontinha do EVA para entrar a pontinha aqui da minha tesoura. Pronto. Agora, eu vou colocar a cola aqui na tesoura da mesma maneira que eu coloco nos meus apliques de EVA. Porque eu não quero cola sobrando aqui, tá? Colei uma pontinha, colei a outra pontinha. Pronto. Esse chaveirinho tá ok, e eu coloquei um coraçãozinho aqui atrás para cobrir essa fita de cetim, onde eu colei lá, né, a fita de cetim. Aqui eu coloquei
essa partezinha aqui, ó, tá vendo de cima aqui do chaveirinho? Eu não me lembro se isso chama mosquetão. Eu não, sinceramente, não me lembro. Mas eu comprei também pela internet, tá bom? E aqui pode ficar só com essa argolinha, mas eu acho que dá todo um charme, né? Usar esse outro aqui. Vamos fazer agora, concluir agora esse outro aqui, ó. Para esse outro aqui, a parte de trás dele, deixei assim, ó, para mostrar para você. Nós vamos fazer o mesmo processo lá do coração do nosso porta-chaves. O mesmo processo da flor. Vamos aquecer a pontinha da flor, dobra a florzinha, aquece a pontinha e gira. Pode girar tudo de um lado. Esse EVA que eu tô usando, eu já falei, né? Que é o EVA Furamiran. Ele é bem fininho. Se você não tiver ele aí, e você quiser fazer até com um EVA de 2 milímetros, dá também para fazer isso, porque eu já fiz, tá? Quando eu não tenho a cor que eu preciso, ou às vezes o EVA acabou, a gente vai adaptando, né? Dá para fazer também com um EVA de 2 milímetros. E também, quando você for comprar EVA, vale a pena perguntar na papelaria, no depósito, se eles têm uma outra espessura de EVA. Porque o EVA que a gente está acostumado a comprar é o de 2 milímetros. Então, às vezes, o próprio estabelecimento já separa aquele EVA, que ele é muito fino, né? Que ele foi comprado como 2 milímetros, mas ele é muito fino e acaba não usando, né? Não vendendo, porque ele é muito fino. Só que daí, quando a gente vai fazer flores, compensa, né? Ser bem fininho. Olha lá, um pouquinho de cola. E agora nós vamos usar essa flor para ser um acabamento aqui atrás desse nosso chaveirinho. Então, um pouquinho de cola aqui. E florzinha. E também vou usar o mesmo botãozinho, porque é um kit ali, né? Pronto. E você vai escolher qual é o chaveirinho que você vai querer fazer aí. E aqui para a parte da frente desse chaveirinho, eu escolhi esse lacinho, que combina, na realidade, primeiro eu escolhi esse lacinho aqui em MDF. Foi até bom ele cair, para eu lembrar, né, para falar para vocês. É um botãozinho, olha lá o furinho dele, tá vendo? De MDF. E aqui, a frente dele, ele é revestido com tecido. E eu escolhi, depois que eu escolhi o botão, aí é que eu fui ver, ou o lacinho, né? Aí é que eu fui ver o botãozinho, se eu tinha algum para combinar. E deu certinho. Então, ó, um pouquinho de cola aqui. Esse lacinho aqui já é bem firme, então não tem necessidade de... E um tamanho bom aqui, ó, para mexer com ele. Então, não tem necessidade de colocar a cola lá no papel, né? Mas se você quiser, nada impede também, tá bom? Aqui. A palavrinha mãe vai ficar no meio, esse coraçãozinho de um lado, com o lacinho, e agora nós vamos fazer o outro. O outro, eu já deixei ele, digamos assim, mais cru pra gente poder fazer junto aqui, ó. Esse daqui, ó, vamos fazer a sombra. Eu fiz tanto na parte da frente quanto na parte de trás dos corações, tá? Vamos fazer aqui a sombra dele. Na parte de trás. Deixa eu ver se eu já fiz esse coração. Já fiz, que esse coração é o que vai dar acabamento aqui. Eu vou colocar assim, ó, 2 com a pontinha virada para cima e 1 com a pontinha do coração virado para baixo. Então, aqui, nós vamos colocar essa fitinha de cetim. Essa fitinha tem 8 centímetros. Eu reservei ela com 8 centímetros. Deixa eu cortar essa pontinha aqui. Opa! Porque tá desfiando. Geralmente, eu gosto de queimar essa pontinha, sabe? Com um acendedor,
mas o meu acendedor acabou. Dá para fazer isso também na pontinha do ferro, ou na pontinha como ela chama que eu tô usando aqui, gente? Esqueci. Da minha pranchinha aqui, sabe? Dá para fazer isso. Então, agora eu centralizo aqui, olha do outro lado para ver se tá no meio certinho lá. Pronto, tá no meio certinho. Volta aqui. Como vou colocar um coração aqui em cima, eu não me preocupo em colocar o adesivo instantâneo mesmo aqui, porque ele não vai ficar aparecendo. Mas, quando a gente coloca, ele mancha. Se você for utilizar a fita de cetim para outra finalidade aí, não faça assim, ó. Tá vendo? Porque ele vai ficar manchado. Mas como eu vou colocar o coração aqui agora, não me preocupei com isso, tá? Daí a gente usa cola de silicone frio ou silicone quente. Mas aqui agora não vai ser necessário, porque vai ficar escondidinho, ó. Pronto. Escondi. Então, essa é a parte da frente parte da frente, na parte de trás do nosso chaveirinho. Ok, agora nós vamos fazer a flor, que vai ficar na frente. Que é a mesma florzinha que a gente já fez. Vamos fazer mais uma vez. Dobra a pontinha, aquece, gira lá com a pontinha do dedo, já abre ela na hora, porque o EVA tende a ficar grudadinho, tá? Então, se você quiser fazer esse processo... Ah, essa aqui faltou a pintura, ó. Vou fazer a pintura dela antes. Erros de gravação. Ficou faltando uma, a gente já faz num instante. Olha lá, ó. O EVA tende a ficar grudadinho, dependendo do quanto a gente esquenta, né? Pronto, ó. Agora eu vou fazer a pontinha da outra. Deixa eu pegar o meu pincel, dar uma sujadinha lá na pontinha, ó. Vem com a tinta de fora pra dentro. Aqui. E do outro lado também. E depois a gente vira a pontinha, pra não ficar aparecendo. Pronto. Dobra. Aquece. E gira. Ok. Já ficou toda bagunçadinha aí. Parece ou não parece uma flor de verdade? Parece, né? Aqui. Pronto. E agora a gente põe um pinguinho de cola. Igualzinho eu fiz na outra. Um pouquinho pra cada. Aperta. Cola na última flor lá. E vem aqui, põe na parte da frente. E mais um botãozinho. Depois de tudo pronto, é como eu falei pra vocês, vou lá e coloco na parede, penduradinho. E olho se eu quero colocar mais algum detalhe, sabe? Se é um pinguinho de cola, um pinguinho de tinta, seja lá o que for que eu queira colocar, aí eu vou e faço isso depois, faço isso por último. Quando você for colocar essa fita aqui, ó, vai com um pouquinho de cuidado, porque ela pode desfiar. Então, eu vou fazendo assim, ó, vou colocando um agulhão e vou introduzindo aqui a fita. Por que que eu tô falando isso? Ah, porque eu já desfiei uma fita. E essa fita aqui, ela é um pouquinho larga aqui, ó, tá vendo? Ela não é fininha, fininha. Então, assim, ficou o nosso último chaveirinho. Aí, ó. E o nosso mimo pro Dia das Mães, né? Nosso presente aí do Dia das Mães, fica assim, ó. Tá? Ou não tá uma gracinha esse presente, essa lembrancinha de Dia das Mães? Tá, né? Meninas, eu espero, desejo aí que vocês tenham gostado da nossa aulinha, que vocês façam bastante, tanto para presentear quanto para encomendas.
que é um presente que sai bem barato, né? Porque o material que a gente está usando aqui, ele não é um preço muito alto. Então, é um presente que sai bem barato e ele agrada a muitas mamães. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho carinhoso para vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aulinha, até o nosso próximo vídeo. Se você ainda não recebeu os seus moldes, clica aqui na descrição que eu vou deixar aqui embaixo para você. Você vai imprimir e vai fazer essa fofura aí. E depois me mostra, tá? Adoro ver as gracinhas de vocês. Beijinho, fiquem com Deus e até a nossa próxima aulinha. Tchau!